Olá, pessoal. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso podcast, o podcast do Geninho Zuliani. É um podcast de gestão pública, para quem gosta de gestão pública, de transparência, de inovação, que gosta de debater esses temas que, para sempre, vão ser temas do cotidiano do nosso país, do nosso estado e principalmente aqui nos municípios onde as coisas acontecem. Todo mundo mora nos municípios, as necessidades sempre são municipais e por isso que a gente fala sobre gestão pública com muito carinho, com muito entusiasmo. E o tema de hoje é educação. E para falar de educação, eu estou aqui com a secretária municipal da Educação de Olímpia, a Jéssica, que para mim vai ser um grande prazer receber ela. Ela que não é secretária de Educação pela primeira vez, ela já foi secretária de Educação da cidade de Barretos, tem uma carreira no magistério e assumiu desde o dia 1º desse ano conosco aqui a Secretaria Municipal de Educação. Jéssica, é um prazer te receber aqui. Prefeito, o prazer é todo meu, é sempre uma alegria estar com você, junto com toda a equipe, falando um pouquinho sobre educação, que é um tema que não tem como a gente falar sobre gestão pública, sobre a importância da inovação, a qualidade em processos de gestão pública e política pública, e a gente não falar sobre educação, que é, como você bem disse, aquilo que escolhi como carreira, como vida. Então, estou muito feliz com a oportunidade de trocar essas ideias aqui com você. É isso aí, a educação ela foi se atualizando, se modernizando muito ao longo dos últimos anos. Eu me lembro ainda quando, como criança, né, que as creches não tinham nada de pedagogia. Era creche que era para as mães poderem trabalhar. Esse era o propósito das creches. Faltava muita vaga de aula para as crianças. E ao longo dos anos foram construídas muitas salas de aulas no nosso país, houve uma política de inclusão, mas talvez a qualidade do ensino não acompanhou o tanto que foi investido na construção, na infraestrutura. E hoje qualquer debate político, quando você vai entrando em qualquer questão e você vai achando o cerne da questão, a gente sempre acha que a educação tem que ser prioridade, porque no fundo a gente quer uma população mais aculturada, a gente quer que as pessoas tenham mais educação política para poder escolher seus representantes, e a educação sempre é tema, e a gente sabe que o Brasil tem avanços significativos pela frente. Jéssica, eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre a educação, como é que você encontrou a educação de Olímpia, quando você chegou, quais foram os primeiros passos, enfim, fazer um diagnóstico inicial e falar um pouquinho da tua carreira. Falar de educação é sempre uma alegria, porque educação, compreendo eu, que é a base do desenvolvimento de qualquer sociedade, né? Quando a gente para analisar sociedades extremamente bem desenvolvidas, elas colocaram a educação como prioridade. E esse é o grande diferencial do município de Olímpia, uma cidade que tem aí como vocação o turismo, mas compreende também que o turismo e toda outra área de governo se desenvolve ao passo que a educação do seu município se desenvolve também com equidade, com qualidade e para todos. E esse foi o nosso grande desafio, né? Quando aqui chegamos, nos deparamos com vários desafios naturais de um contexto da educação moderna, né? Hoje a gente tem desafios culturais, desafios econômicos, desafios conceituais. Como você bem colocou, a própria educação infantil ela vem mudando com o tempo. A gente perpassou aí por uma questão filosófica, que antes a educação infantil ela era para cuidar e hoje é o cuidar e o educar. A gente sabe que os investimentos na primeira infância eles são fundamentais para que a gente tenha excelentes resultados na questão de qualidade, de índices, de aprimoramento, né, intelectual de todo o nosso público, né, de todas as nossas crianças, o jovem, o adulto, hoje, que tem uma boa escolarização, ele com certeza perpassou por uma educação infantil de qualidade, né? E o cenário que a gente pegou em Olímpia é um cenário desafiador, porque a gente pegou esses desafios para a gente romper, né? Para a gente também inovar e para a gente desconstruir algumas culturas. E o mais legal é porque é também um terreno muito rico. Por que é um terreno rico? Porque Olímpia tem uma característica muito significativa. Os profissionais de educação de Olímpia são pessoas que compreendem a importância do trabalho que desenvolvem e estão dispostos a mudar, estão dispostos a inovar, estão dispostos a construir políticas públicas que, de fato, farão de Olímpia também uma vocação em educação, né? O nosso compromisso é isso. Como a gente costuma dizer, a meta é sempre avançar. Então, obviamente, os desafios que a gente encontrou estão muito ligados nas questões de infraestrutura das unidades escolares.
Esse ainda é um dos grandes desafios, né, Janinho, que nós temos aí pela frente. Por mais que a gente venha investindo ainda por muito tempo, vai ser uma prioridade do nosso orçamento, a infraestrutura das escolas. Afinal, um espaço educativo, né, a gente fala que um espaço sustentável, um espaço adequado, ele também contribui muito para o aprendizado das crianças. O compromisso com a formação do profissional da educação, ele é fundamental, porque profissionais qualificados, com certeza, os resultados são melhores, porque os processos passam a ser qualificados também. E a gente costuma dizer, né, Geninho, que nós não trabalhamos com achismo, não brincamos de escolinha. Educação ela tem que ser feita com base em evidência. E esse também é um grande diferencial do seu governo, porque é um governo que trabalha com metas, com diagnósticos, com planejamento estratégico e, portanto, se construir educação é muito mais fácil desta forma. É árduo no sentido de que diagnosticar, ter metas, planejamento, exige muito e exige, inclusive, que a gente invista na formação das nossas equipes técnicas, mas, com certeza, os resultados, eles chegam e chegam de forma qualitativa, porque a gente não arrisca, a gente não faz no achismo, a gente faz com convicção, sabendo onde nós queremos chegar, né? Então, diagnósticos de questões de aprendizagem, questão de infraestrutura, questões orçamentárias, de plano de carreira, enfim, um diagnóstico de forma geral da rede, foi uma grande marca desse primeiro momento que nós estamos trabalhando aqui no município de Olímpia. E também fundamental dizer que a educação de Olímpia é viva. É viva porque uma grande característica também, e a gente pode considerar isso uma inovação, é a educação da cidade de Olímpia ser uma educação intersetorial de fato. A Secretaria Municipal de Educação trabalha com parcerias com todas as outras secretarias de governo. E isso possibilita que a educação seja transdisciplinar, porque a gente leva a educação para além dos muros da escola. Então, o trabalho intersetorial ele também não é fácil, a gente não pode romantizar. É difícil você construir ações intersetoriais, mas ela é fundamental quando o município tem, de fato, um compromisso com a formação integral do nosso estudante. E esse é, com certeza, o compromisso da nossa gestão. É isso aí, não dá para falar de primeira infância sem falar de saúde, sem falar de social. Então, a educação ela tem que caminhar em todas as secretarias. Não dá para falar de educação de Olímpia sem falar de cultura, de folclore, dos nossos museus. Não dá para falar de educação em Olímpia sem falar de empreendedorismo, de falar de turismo. Então, realmente é muito intersetorial e é um desafio grande que a Jéssica tem feito. Eu me lembro que antes de convidar a Jéssica para ser secretária da Educação, eu me aconselhei com algumas pessoas que eu achava que eram referências no Brasil a nível de educação. E elas falavam a mesma coisa, Jéssica, olha, invista na inclusão, invista na infraestrutura das escolas, lute para fazer a alfabetização no tempo ideal, invista na participação dos pais e da comunidade nas escolas, invista na carreira dos professores, né? Faça um bom plano de carreira, né? Cumpra a legislação, nós estamos agora fazendo 1/3 de jornada. Então, no fundo, né, a educação não tem segredo, ela precisa de muito trabalho, né, de muita dedicação, e eu acho que o papel da secretária, do prefeito, é estar sempre motivando os profissionais para poder trabalhar, e essa motivação é o dia a dia nosso, é o amor, a dedicação, o trabalho que a gente empenha no dia a dia, né? E valorizando o professor na formação continuada dele do dia a dia, mas também motivando os alunos, os pais dos alunos, né? Fazendo com que essa rede nossa de quase 6 mil alunos ela frequente e viva a nossa cidade, né? Seja o nosso folclore, o nosso museu, todas os eixos que Olímpia tem para oferecer, mas a educação tem passado por muitos desafios, inclusive financeiro, recentemente. Eu me lembro que fui prefeito há 8 anos atrás, nós sobrávamos dinheiro da educação que tinha desafios de como investir no final do ano. Hoje, eu e a Jéssica fizemos um estudo de uma escola piloto em Olímpia para transformar uma das nossas escolas, que é uma escola grande, mas numa escola referência, é um investimento de 13 milhões de reais. Se a gente for fazer isso em todas, nós vamos passar aí de 150 milhões de reais de investimento para uma secretaria que tem 100 milhões para o ano todo, para fazer todos os pagamentos. Então, você colocar dinheiro na inclusão é fundamental, mas também é um desafio que nós não tínhamos tanto lá atrás. Agora nós temos o desafio de 1/3 de jornada, de plano de carreira, enfim. Então é achar o ponto de equilíbrio, né?
Nem tudo de um lado, nem tudo do outro, então a gente vai ter que investir muito no professor. Aos poucos a gente ir trabalhando na melhoria da infraestrutura das escolas, buscando emenda parlamentar, entrando nos programas do governo do estado, do governo federal, enfim. E não é um desafio só de Olímpia, é um desafio a nível nacional, né? Ter a criança dentro da escola, acho que o Brasil já venceu essa fase. Ter uma educação de qualidade, pública de qualidade, nós ainda estamos vencendo. O que a Olímpia tem feito, Jéssica, de diferente para poder ter uma educação de qualidade acima da média, buscando ser um diferencial a nível regional, na inovação, no contraturno, enfim, o que você pode falar para quem está nos assistindo daquilo que você fez de diferente que a gente pode comemorar? Prefeito, antes de destacar o que a gente vem fazendo de diferente, é importante destacar também o que um prefeito faz de diferente dentro desse processo. E por que essa reflexão é importante aqui para o nosso bate-papo? Porque hoje o regime de colaboração ele é fundamental. Nenhum município consegue investir o suficiente em educação se ele também não tiver uma parceria com as esferas estaduais e federais. Então, eu destaco também essa sua preocupação e esse seu protagonismo. Isso é fundamental para qualquer gestor público, ter essa articulação para a gente conseguir mais e melhores recursos para a educação, além da esfera municipal, que é, com certeza, uma prioridade. Olímpia, hoje, um município que investe mais de 25% em educação, porque apenas 25%, como você bem colocou, não é suficiente para atender às necessidades do nosso município, mas essa parceria, essa busca de parceria nas esferas federais, estaduais, a inserção do município em todos os programas cabíveis, óbvio, né? Porque cada município precisa olhar para a sua realidade, para o seu território, para o seu plano de governo, para suas metas e ver, de fato, qual é o programa mais adequado para estar participando ou não. Mas isso é fundamental, porque senão as contas não fecham. Como você disse, os desafios são cada vez maiores. E temos um compromisso, e acho que esse é um grande diferencial do nosso trabalho. Inicialmente, nós temos sonhos, temos um plano de governo pensado para inovar e trazer cada vez mais melhorias para a nossa população, mas temos muita responsabilidade. Então, esse primeiro momento do nosso trabalho, ele também é marcado por um compromisso da nossa gestão, enquanto Secretaria Municipal de Educação, enquanto Secretarias de Governo, em estar atendendo todos os apontamentos de Tribunal de Contas e MP. Porque Tribunal de Contas e MP vai nos apontar legislações, leis que precisam ser cumpridas. Alguns dos desafios que encontramos eram justamente algumas legislações que não estavam sendo cumpridas ou não eram cumpridas a contento. Então, essa é uma pauta bastante prioritária. Também atender aqueles apontamentos que já existem de Tribunal de Contas e também de Ministério Público. E ter essas instituições como parceiras da gestão pública. É fundamental a gente entender que quando se tem um apontamento, né, ele é importante para a gente avaliar os processos aonde no passado houve alguns deslizes e tentar redirecionar essa rota e construir um caminho melhor. Em relação à qualidade do nosso trabalho, um grande diferencial, talvez não seja só de Olímpia, seja um compromisso da maioria dos gestores municipais em educação, é com certeza investir na formação do profissional da educação. Porque é uma nova fase de educação no Brasil. Recentemente, nós temos aí promulgado um sistema nacional de educação, são novas legislações, são novos pareceres, os nossos gestores escolares, os nossos técnicos da Secretaria de Educação e as nossas equipes que atuam dentro da escola precisam estar antenadas e conhecer todo esse novo conceito, essas novas leis, essas novas concepções em educação, para a gente construir uma educação de qualidade de fato. E um outro grande diferencial é que hoje a gente está preocupado, além de oferecer uma educação de qualidade, uma educação, prefeito, com equidade. O que é uma educação com equidade? É justamente aquilo que a gente sempre conversa. A gente precisa olhar de forma específica para as especificidades. Dar às nossas escolas, às nossas equipes, exatamente aquilo que, num diagnóstico, num planejamento, a gente entendeu que é mais essencial. Então, naturalmente, uma escola localizada num bairro específico, a gente vai ter um olhar específico.
Uma escola localizada numa outra região mais periférica da cidade, a gente vai ter um outro olhar sobre isso. E não é dar mais ou dar menos para elas, é justamente oferecer o que cada uma precisa nesse momento. Então, acompanhar os índices de aprendizado de cada um desses espaços também é um grande diferencial do nosso trabalho. Com isso, a gente acredita que, tendo esse olhar mais rigoroso, mais específico, mais qualitativo, a gente consiga elevar os índices do nosso município, que tem como desafio ainda melhorar a questão da equidade. Hoje, a nossa criança em Olímpia, que estão em bairros mais periféricos, ainda comprovadamente não tem uma educação com a mesma qualidade de outros bairros, e isso, a questão de infraestrutura, de formação, de oferta de atividades dentro da escola, também é um diferencial. Então, o nosso compromisso também foi em oferecer para essas escolas atividades diferenciadas, melhorar o contraturno dessas escolas, as atividades dessas escolas, e um grande diferencial está sendo a nossa revisão da nossa matriz curricular. Você, no início da nossa conversa, destacou algumas características que algumas pessoas te indicaram, algumas pessoas que são referências em educação te indicaram como pontos fundamentais para a Olímpia ser, de fato, uma cidade em destaque de educação de qualidade. Isso perpassa pela necessidade da gente rever a nossa matriz curricular. Portanto, a gente tem aí como escopo do nosso trabalho a inserção da educação empreendedora, que hoje não tem como se falar em educação e não se falar de educação empreendedora. Até porque, né, Jéssica, desculpa te interromper, mas nós estamos vivendo num momento, né, nós estamos no ano 2025, com um déficit muito grande de mão de obra, né? E muitos dos jovens de hoje, acima de 20 anos de idade, sem muito interesse, né, em trabalhar, em poder prosperar na vida, né? Então, esse espírito empreendedor tem que vir lá de baixo, lá da base, né? Porque ele tem que ser natural, né? Não é uma disciplina. Acho que o grande diferencial de currículos, e quando a gente pega para analisar municípios que têm bons índices em educação, a gente acaba percebendo que o currículo desses locais são naturalizados. O que eu quero dizer com isso? Faz sentido para aquela população, faz sentido para aquele território. Não é simplesmente o cumprimento de um conteúdo, mas é, de fato, um currículo vivo e que ele é desenvolvido na escola com bastante naturalidade. E também corresponde a algumas necessidades daqueles espaços. A gente está falando de Olímpia, uma cidade turística, uma cidade que é hoje conhecida como Orlando brasileira, né? Não tem como falar assim, qualquer lugar que você fala, sou de Olímpia, nossa, a cidade dos termos, a cidade turística, aquela cidade é linda, o clima é lindo, né? E nós não temos uma língua estrangeira ainda na nossa rede de ensino. Na iminência de chegar ao nosso aeroporto internacional. Exatamente. Então, um grande diferencial é a nossa revisão da matriz e a inserção também do estudo de um idioma gratuitamente, né? Vai estar dentro da rede pública de ensino para as crianças do 1º ao 5º ano. Ô, Jéssica, eu lembro que lá, quando o turismo em Olímpia começou a ser desenvolvido de forma mais pujante, ali em 2009, 2010... tinha algumas cenas icônicas na cidade de um turista chegar no posto de combustível e falar assim, aonde é o Termas Laranjais? E o frentista apontar o lado contrário, justamente para, tipo assim, você não é bem-vindo aqui, né? E nesse momento a gente foi 4, 5 anos na matriz, ali na base das escolas, com palestra, mostrar os números do que o turismo era importante. E também teve uma troca geracional. Hoje, os pais desses alunos que estão na escola, grande parte já estão conectados e vivem do turismo, mas hoje Olímpia é uma cidade muito receptiva. Então, acho que foi por uma série de fatores, mas inclusive porque nós trabalhamos muito na educação. Agora, com a inclusão do empreendedorismo, né, do turismo de forma pragmática, nós já temos o folclore que está no dia a dia da educação de Olímpia. E também agora com uma segunda língua, o inglês, o espanhol, que vai fazer parte dessa revisão para que a gente possa também nos preparar para receber o nosso aeroporto internacional no futuro. Hoje nós já temos dificuldade de contratar professores de inglês para a nossa rede. Exatamente. Você imagina pessoas para falar inglês com turistas, enfim. Então, olha a necessidade que nós temos de preparar na base. E, obviamente, que de 6 mil alunos, vão ter ali 100, 200, 300 que são vocacionados para isso. E é nesse que a gente tem que justamente investir e aplicar recursos, que são esses os profissionais do futuro.
Mas, Jéssica, de uma forma geral, né? A educação tem muitos desafios pela frente. Qual que você acha que é o mais difícil a curto prazo de a gente vencer? A gente sabe que o Brasil hoje mede muito bem, e se a gente não mede, a gente não consegue ter gestão. Então, o IDEB, né, vai ter o Saresp por hora agora. É fundamental a Olímpia ter uma nota boa, mas que pode melhorar. A gente já tem recursos garantidos, né, que são os 25%, que acabou ficando hoje não suficiente para fazer tudo, mas foi importante para a evolução ao longo da educação nos últimos anos, para garantir o salário do professor, para poder ter o salário digno. Mas qual você acha que é o desafio atual para a educação no Brasil, de uma forma geral, dar o salto de qualidade que ele precisa? São tantos desafios, mas talvez o maior deles esteja muito linkado às questões orçamentárias, pois a gente tem melhores resultados quando a gente investe bem, e para investir bem a gente precisa de recurso. Então, fazendo uma análise de Brasil, enquanto profissional de educação, enquanto pedagoga e secretária de educação, não tem como eu não trazer a pauta para uma conversa tão produtiva como essa, né? Hoje, a Secretaria de Educação, com talvez a diminuição de alguns repasses, como, por exemplo, o repasse do QESE, que era muito importante aqui para o Estado de São Paulo, e hoje, numa nova organização do QESE, no Estado de São Paulo, a gente passou a ter repasses menores em relação a isso. Como precisa se investir muito, os recursos eles nunca são suficientes. Então, o grande desafio que a gente encontra hoje, eles são, sim, desafios orçamentários, isso sem dúvida nenhuma, porque a gente não consegue fazer no tempo que a gente deseja a quantidade de investimento que a gente precisa. Olhando para a Olímpia, a gente tem grandes desafios na parte de infraestrutura das escolas, como você mesmo disse, para a gente tornar as nossas escolas ideais em um modelo a ser seguido, o investimento que precisa ser feito é muito alto. E a gente não consegue fazer um investimento tão alto dessa infraestrutura, porque a gente tem que investir em plano de carreira, tem que investir em alimentação, tem que investir em materiais, tem que investir em uniforme. Construir novas creches por conta da demanda. Exatamente. Atender a primeira infância sobremaneira, né? Então, os desafios orçamentários, com certeza, hoje, é um grande desafio do contexto educacional no Brasil. Mas tem alguns outros desafios que também merecem a nossa atenção, como os desafios culturais, porque a gente tem aí, hoje, uma educação voltada para a construção de uma educação inclusiva. A criança deficiente, o jovem deficiente, o jovem ou a criança com transtorno, o adulto, porque a gente tem também os desafios para a alfabetização na idade certa, a alfabetização do adulto, perpassa a gente construir uma escola inclusiva, ela precisa de mais profissionais, de mais recursos, de mais formação. Então, aí a gente barra no financeiro mais uma vez, porque a gente precisa de mais orçamento, enfim, maiores investimentos para também atingir isso. E é cultural porque a escola no Brasil ela vem se transformando também. Escola sempre vai ser escola, né, Janinho? Escola é um local que passa tempo, décadas, séculos, a humanidade se transforma e a escola ela se mantém porque ela é um local muito especial da emancipação humana. Mas é bastante desafiador também a forma como as pessoas veem a escola hoje. Você destacou no momento da nossa conversa a importância da parceria entre escola e família, escola e comunidade. Isso é fundamental, porque a escola é um local onde a gente vivencia experiências importantes para o nosso aprimoramento, mas não é somente dentro da escola que a gente se desenvolve enquanto seres humanos. Então, essa parceria entre família e escola, quanto mais íntima, mais próxima, mais saudável, melhores são os nossos resultados também. E hoje, a gente se depara, enquanto profissional de educação, com tantas situações entristecedoras mesmo, né? O profissional de educação não sendo valorizado, sendo vítima de violência escolar. Não é uma realidade nossa, aqui de Olímpia, é uma cidade menor, uma cidade afetuosa, que por mais que tenha os seus desafios, a gente ainda consegue se olhar no rosto, se falar. Mas como a gente está refletindo um pouquinho sobre a educação no Brasil, de uma forma geral, a questão da violência escolar também é um grande desafio para a gente superar enquanto educação no Brasil. E eu diria que a continuidade de políticas públicas ela é fundamental também. Então, hoje, um grande desafio que eu entendo enquanto pedagoga e secretária de educação é a descontinuidade de algumas políticas públicas. É um grande desafio que interfere em várias áreas da educação. Por quê? Nós temos aqui em Olímpia um governo extremamente focado na construção de políticas públicas
que vão perpassar gestões. Nós estamos institucionalizando, né? Com planejamento Exatamente. estratégico, com metas, com legislação. Mas essa não é uma realidade do Brasil ainda, infelizmente. Então, quando a gente pensa nos desafios da educação, a descontinuidade de políticas públicas e educacionais exitosas, elas são fundamentais e são um grande desafio, na verdade, né? O orçamento municipal, de uma forma geral, vai ser redebatido no Brasil, né? Porque todo dia tem uma mudança, sobrava dinheiro para investimento na educação há 10, 15 anos atrás, hoje não sobra. A saúde gastava-se 15%, hoje gasta 25%. O custeio da máquina pública é grande, e por isso que tem tanta coisa acontecendo. Vai ter que ter muita parceria com a iniciativa privada. Nós estamos tendo uma reforma administrativa para ser votada em Brasília. A gente não sabe ainda o desfecho que ela vai trazer do ponto de vista do servidor, do concurso público, da estabilidade. Nós temos uma grande parte hoje dos professores que tocam a educação no país com vocação, mas também temos uma pequena parte que está ali pelo salário, mas não tem vocação para dar aula. E muitos desses professores, quando a gente olha o Brasil, muito mal formados, né? Então, mas também isso é um ciclo que vai se renovando e a gente tem que aplicar muito, né, na educação, na formação do professor, seja na faculdade, na sua pós-graduação, mas no dia a dia também dentro da educação. E olha a responsabilidade, né, minha enquanto prefeito, da Jéssica enquanto secretária, da formação de uma criança. Por isso que a gente fala muito da primeira infância, desde a barriga da mãe, né? Descobriu a gravidez, a saúde municipal já tem que controlar o 7 pré-natal, por isso que entra o projeto Mãe Olimpiense. Nasce na nossa Santa Casa, que é um hospital da cidade, né? Toda a nutrição desse bebê é acompanhado pelas unidades básicas de saúde, toda a suplementação alimentar, até chegar na fase da pré-escola, que é a creche, que a educação abraça essa criança. Depois a gente cuida dele até o 9º ano, que ele já está com quantos anos de idade no 9º ano? No 9º ano ele é adolescente, está com 12, 13 anos. 12, 13 anos. Então você imagina, né? Da gravidez até os 12 anos de idade, fica na responsabilidade da educação, que é ligada à prefeitura, da saúde, que é ligada à prefeitura, do social, para cuidar daquela família, para ver se tem os mantimentos, a alimentação, o aluguel, a salubridade da casa, para chegar aos 12, 13 anos, no caso específico de Olímpia, a gente entregar esse aluno para o Estado, onde ele começa o colegial. Então, toda essa formação, né, da primeira infância está no dia a dia nosso. A gente sabe da nossa responsabilidade, por isso que a primeira infância tem um papel fundamental para nós. E mesmo depois da primeira infância, né, então tem as escolas estaduais, que é do primeiro colegial. Hoje não fala mais colegial, né? Em Olímpia, hoje como fala? Isso, a gente chama de ensino médio. Ensino e médio só para uma cima. observação, em Olímpia a gente atua na primeira infância, creche 0 a 3, 4 a 5 anos a etapa de pré-escola e do 1º ao 5º. Por isso eu citei 12 anos, né? Mas na verdade é 10, 11 anos. Tá. A partir do 6º ano, em Olímpia ele já vai para a escola estadual. Exatamente. E ainda nós temos todo o olhar para o ensino superior, que não é de responsabilidade do município, mas aqui em Olímpia a gente tem um programa de bolsas de estudo para ajuda no transporte, então faz uma ajuda parcial para esses alunos ir buscar faculdades fora da cidade. E nós temos um investimento político muito forte para trazer a FATEC, a ETEC, então a gente faz parceria com o Estado. No caso da FATEC, o prédio é por nossa conta, a alimentação é por nossa conta. Então a gente está desde da maternidade até a formação de nível superior, de uma forma direta ou indireta, ou ajudando. Então a educação para nós é muito prioridade. E também a capacitação desse adulto depois, né? Desse jovem, desse adolescente que está se transformando num adulto, para ele poder, nessas mudanças tão bruscas que está acontecendo nos últimos anos, mudanças de profissão, mudanças de paradigma, de pensamento desses jovens. Eu estou assistindo muita entrevista sobre a qualidade e o perfil da produção brasileira, né? Nós estamos produzindo muito menos do que produzimos no passado, o jovem muito menos entusiasmado, as pessoas não estão querendo cumprir horário, não querem trabalhar CLT, não querem empreender. Então, isso é um desafio de base que a gente tem que estar toda hora investindo. Mas, enfim, é um desafio nosso, é um desafio do mundo. A gente tem países que têm uma educação de alta qualidade com muito investimento e o Brasil, como é um país relativamente novo, eu acho que nós avançamos muito, né? Tem muitas discussões ideológicas sobre a educação.
mas que tem muita discussão para ver, precisa da escola. Tem pessoas que apostam no modelo de ensinar em casa, né? Cada um tem uma teoria, mas no fundo a escola é o que a Jéssica falou. Passa-se os anos, né? Façam algumas adaptações, mas enfim, a escola está até hoje, né, formando todos os brasileiros, com pequenas mudanças, com pequenos ajustes, a legislação que está sempre se atualizando, mas é a escola, é a sagrada escola que forma todo mundo. Exatamente. E eu gostaria de destacar também o compromisso com a educação em todos os níveis e modalidades aqui em Olímpia, que aqui nós temos também a Univesp, que é o ensino superior à distância, né? Então, tem um polo da Univesp, um trabalho muito sério que é feito aqui em Olímpia, e nós estamos investindo muito na busca ativa e na melhoria da qualidade também da educação de jovens e adultos, que também, por tempos, foi uma etapa um pouco negligenciada. E em Olímpia, nós temos 3% da nossa população, é pouco, se a gente for pensar a nível de Estado de São Paulo, a nível de Brasil, mas 3% da nossa população que não é alfabetizada de acordo com os dados censitários. E a gente está buscando trazer essas pessoas para dentro da escola também, adultos. Através do EJA. Através do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, que funciona numa das nossas escolas aqui no período noturno. Mas, pessoal, não basta ter boa vontade, né? Ter um prefeito entusiasmado com a educação, ter uma secretária apaixonada pelo que faz. Precisa ter números, né? Porque é em cima dos números que a gente vai conseguir atingir os objetivos, buscar os recursos necessários. Não adianta ter uma escola que está com deficiência de infraestrutura e você não tem orçamento para saber quanto custa para arrumar ela. Às vezes você tem uma classe com 30 alunos e é importante você saber o que cada um tem de deficiência de aprendizado para você chegar e aplicar o reforço naquela criança. É importante você saber quanto você gasta com a merenda escolar. Isso eu vi desde o meu outro mandato, o susto que eu levei na curva da merenda escolar. Num primeiro momento eu questionei por que essa escola gasta tanto de merenda escolar e essa gasta muito menos. Quando a gente geograficamente foi entender onde cada uma estava linkado, a gente entendeu que era um bairro de mais periferia e que naquela ocasião muitas vezes as crianças só comiam na escola, seja no de jejum, no café, no almoço. Então ela repetia várias vezes, enquanto uma escola mais central ela já ia alimentada para casa. Então tudo isso a gente precisa de números, de uma alimentação muito bem feita desses dados para ter um painel de gestão e a gente poder entender, através dos números, aonde aplicar o dinheiro, onde aplicar o ensino, aonde melhorar para o professor a qualidade dele, aonde melhorar a infraestrutura. Então, a gestão é fundamental para ter uma escola de qualidade e automaticamente um ensino de qualidade. Ô, Jéssica, fala um pouquinho da tua carreira, como você virou professora, quando, com quantos anos? Eu virei professora bem novinha. Eu venho da época que existia o Cefam, as escolas de magistério. Então, eu me formei no magistério com 16 anos. Cefam. Cefam. Centro Específico de Formação e Aprimoramento do Magistério. Tinha um outro nome na minha época. Eu acho que já teve várias nomenclaturas, mas o Cefam é um exemplo de descontinuidade de política pública que deu certo, né? Porque se formava... Magistério, talvez? Isso, magistério. Magistério. Porque se formavam profissionais de bastante qualidade, Geninho. Eu costumo brincar ainda quando eu encontro algumas pessoas que fizeram o Cefam comigo, que o pior aluno do Cefam ainda hoje, quando você encontra ele na rede, você vê que é um bom professor. Por quê? Porque a carga de formação e o currículo, ele era muito vivo e muito voltado para as necessidades práticas do dia a dia. Não tem como falar de carreira e não falar dos desafios que a gente vive na carreira atualmente, né? Então, nos nossos estudos, a gente identifica também, e você trouxe isso muito bem nas suas reflexões, que a formação do profissional da educação é muito deficitária e ela está cada vez mais distante da prática. Então, quando os profissionais entram dentro da escola e ele tem uma vivência prática intensa com os seus estudantes, ele muitas vezes não sabe como agir. E lá na época que nós fizemos o Cefam, o magistério, nós tínhamos uma carga horária muito grande de parte prática. Isso foi fundamental. Então, eu sou fruto da educação, sou fruto de escola pública, então escolhi como vida, como missão de vida mesmo, me dedicar à escola pública. Já atuei também no ensino superior privado, mas a educação pública é a minha grande paixão. Fiz magistério,
Fiz letras, fiz pedagogia, fiz mestrado em educação escolar também, atuei também no ensino superior. Tive a oportunidade, eu costumo dizer que eu sou uma secretária municipal e o meu cargo ele é mais técnico. Eu brinco sempre com você, né? Sou uma secretária técnica. A gente sabe que o cargo ele tem essas questões técnicas e políticas que são fundamentais para qualquer gestor público, mas eu costumo dizer que eu sou mais técnica porque eu sou uma profissional de carreira. Né? Então, eu consegui, em pouco tempo da minha existência, ir de todos os níveis e etapas da educação. Então, atuei na educação infantil, atuei no ensino fundamental, atuei em gestão escolar, atuei no ensino superior e estou atuando agora na minha segunda secretaria. Né? Então, é para quem gosta mesmo, né? Porque é muito desafiador, de fato, ser gestor público em educação, mas é algo que eu, enquanto pedagoga, enquanto gestora, enquanto profissional da educação e uma pessoa apaixonada pelo que faço, recomendo. Com certeza, a gente se torna um ser humano melhor quando você abdica, muitas vezes, do que você pensa, espera ou deseja, para entender melhor o que é, de fato, ser empático, se colocar no lugar do outro, pensar fora da caixinha, porque um gestor ele precisa pensar fora da caixa o tempo todo e, acima de tudo, não ter medo e ter coragem de enfrentar os desafios. Porque para ser gestor público hoje é preciso ter coragem para enfrentar os desafios, que são muitos. Tem que ter coragem para mudar e, ao mesmo tempo, ter compaixão, né? Para se colocar no lugar do outro. E eu encerraria dizendo que o mais apaixonante nessa profissão é que é, com certeza, uma profissão que te transforma ao passo que você transforma também. Então, com a educação, você transforma através da sua ação e você também é transformado o tempo todo, o dia todo. Então, isso é fundamental. E eu espero continuar ainda nessa carreira enquanto eu tiver saúde, tiver disposição, enfim, tiver as oportunidades, porque é algo que eu escolhi mesmo. E é importante destacar, né? Eu já tinha decidido não ser mais secretária de educação, investir em outras esferas dessa área, e o prefeito Genim me convidou para assumir esse desafio repleto de propósitos para a educação de Olímpia, e eu sou grata a você pela oportunidade. Nem eu sabia que eu precisava tanto estar aqui e o quanto eu cresço com as oportunidades de aprender todos os dias com todos os processos que a gente vive juntos. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado. Então, esse é o nosso canal que fala sobre gestão pública. Hoje falamos sobre educação e vão ter novos episódios sobre educação, um pouco aprofundado, um pouco mais adiante. E não esqueça de seguir, curtir, compartilhar. Importante a participação de vocês. Até o próximo.